Inclusive, quando eu entrei na FAO, o pessoal, nós temos no nosso departamento de tecnologia da arquitetura da FAO, disciplinas onde estão inseridas tópicos de segurança contra incêndio, mais do que Legal. o mínimo, né, que o MEC pede, né? Mínimo. Então, isso tudo veio junto comigo. Quando eu entrei lá, o pessoal está fazendo uma reforma curricular. Falei, Rosária, vamos colocar aqui mais coisas. Já que você está aqui também, vamos colocar mais coisas de segurança contra incêndio. Então, tem vários tópicos. Inclusive, não sou eu que dou hoje. Eu comecei dando aula desses tópicos, né? Hoje são ex-alunos meus que são convidados para dar palestra também, que eu não dou conta de fazer tudo. Então, tem várias coisas que outros profissionais têm vindo também, né? Para falar sobre esse assunto na FAO, né? Olá, eu sou o Valtecir Lopes, consultor técnico da revista Emergência, e hoje nós temos nosso programa, o Emergência Entrevista, e trouxemos a professora Rosária, que é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela USP. Ela tem mestrado em Engenharia, foi pesquisadora do IPT, lá do Laboratório de Segurança do Fogo, também é do Instituto de Pesquisa e Tecnologia do Estado de São Paulo, que é o IPT. Também tem experiência na área de tecnologia de arquitetura e urbanismo, com ênfase em segurança contra incêndio. Isso, professora. Uhum. É titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e coordenadora do GSI, que é o Grupo de Fomento à Segurança contra Incêndio da USP. Olá, professora Rosária, seja bem-vinda. Olá, Valtecir. Obrigada aí pelo convite. E é um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje. Legal, que bom, professora. Você veio conosco aqui no Emergência Entrevista. Professora, realidade e desafios dessa implantação aí, vamos começar do segurança contra incêndio aqui em nosso país. Uhum. Qual que é a nossa realidade e nossos desafios para isso? Bem, a nossa realidade ainda está longe do que eu gostaria que fosse, né? Estou na área já há mais de 30 anos e a gente sempre procura ter uma segurança ideal, que a gente sabe que a gente não tem. Tivemos vários incêndios na década de 1970 que levantou um pouco esse tema, a área preocupação no Brasil, né? Muito centrada no estado e na cidade de São Paulo. E eu acho que ainda tem são muitos os desafios. Eu acho que parece até um balanço, assim, né? Mas a área evoluiu bastante nos últimos 30 anos, né? O que é muito bom, né? Que é muito bom, né? Eram pouquíssimos os profissionais na área, isso tem mudado bastante, né? Não só academicamente, mas também o mercado tem melhorado muito, né? O que é muito bom, né? Os profissionais, os produtos e serviços, né? Têm sido mais qualificados e eu acho que a gente está indo no caminho certo, sempre num ritmo menor do que a gente gostaria, né? A gente imagina que a gente consiga resolver isso em uma geração e não é, já está se passando, né? Quase uma geração e a gente vê que isso é um trabalho de longo prazo, né? Mas eu acho que a área está se consolidando e tem uma persistência, né? Então eu acho que isso deve melhorar cada vez mais daqui para frente, né? E a criação desse GSI, professora, como foi ao longo desses anos aí? O GSI ele foi fundado na metade da década de 1990, Só para o pessoal que está vendo, o GSI é o Grupo de Fomento à Segurança contra Incêndio, né, que foi criada dentro de um núcleo de pesquisa dentro da Universidade de São Paulo, né, fora da Faculdade de Arquitetura, que onde hoje eu sou professora, e ela tenta ser um grupo multidisciplinar, né, com pessoas de outras instituições e outras unidades da própria universidade e de outras instituições de ensino, pesquisa e também na área profissional, né? Então, nós criamos esse grupo para exatamente discutir o crescimento da área da segurança contra incêndio, a melhoria da qualidade, do ensino, da pesquisa e também do mercado, né? Então, a ideia foi reunir um núcleo de pessoas que se dedicava à área, né?
e com ela expandir ali as discussões, né, do que era necessário para a gente fortalecer a segurança contra incêndio e consolidar a área de segurança contra incêndio no Brasil, né? Inclusive defendendo, né, o crescimento e a institucionalização da área de engenharia de segurança contra incêndio, que eles chamam de Fire Safety Engineering, né, no exterior, né, que a gente ainda não tem essa área formada, né, nem na academia, né, a gente fala em engenharia de incêndio, mas ela não é uma área ainda, né, consolidada para a formação acadêmica, né? Mas eu acho que está se formando, né, aos poucos. Então, área. assim, que essa formação dos nossos engenheiros e dos nossos arquitetos na área de segurança, de contra-incêndio, como que fica? Então, isso é uma discussão que a gente faz há 30 anos, né? As primeiras discussões no GSI, inclusive trazendo pessoas de fora, né? A gente trouxe professores que formaram essa área nos Estados Unidos, né, que eram coordenadores desses cursos, né, que os Estados Unidos essencialmente tem, né, de engenheiro de segurança, né, contra incêndio. A gente foi entendendo como é que funciona lá, né, para ver como é que isso poderia ser implantado no Brasil, né? Essa discussão vem de 30 anos atrás e até hoje também há uma discussão bastante grande sobre isso, mas também uma conscientização que talvez um entendimento, né, de que talvez aqui no Brasil a gente não deva começar isso, como muitos países também não começaram, não pela graduação, mas talvez pela pós-graduação, né? E começar isso pela pós-graduação lato sensu, de alguma forma, né? Quando a gente quer aproximar essa questão mais ao mercado e à qualificação profissional, né? Lógico que para a academia isso tem que começar estricto sensu, né? Que é um pouco diferente, mas para formar mestres e doutores, né? Mas eu acho que tem isso, mas tem muito também a importância disso estar no mercado, de estar no dia a dia nosso, né? Então, para isso, a gente precisa fortalecer, e eu acho que a qualificação profissional em segurança contra incêndio, eu entendo que ela é muito mais teria mais um foco ligado à pós-graduação, ao cursos de especializações, de atualização, né, do que especificamente a um curso de graduação, né, porque curso de graduação é muito mais difícil, mais complexo, né, montar um curso de graduação no Brasil, difícil, né? Por toda a regulamentação que precisa do próprio Ministério da Educação e tal, né? Então, mas eu acho que está indo para esse lado, né? Tem muito... Eu lembro-me que, se você me permite fazer uma analogia com a área de saúde, lá em 2001, quando cria-se a portaria 2048 do Ministério da Saúde, que era do atendimento pré-hospitalar. Sim. E várias vezes, acho que 3 ou 4 vezes, repetiu uma frase dentro dessa portaria, que dizia assim: medicina de emergência não é especialidade. Eu estou falando de 2001, tá? Mudou, nós estamos em 2024. Está escrito lá naquela portaria. Não é especialidade de médico, enfermeiro, e a atenção dada na graduação é bastante insuficiente. Peguei essa analogia da saúde, voltamos para o nosso tema. Sim. Segurança de incêndio. Essa atenção, eu pergunto, não é bastante insuficiente, né? Por esse tanto de engenheiro quanto Então, posso eu estar acho, enganado, é uma pergunta, eu uma acho afirmação, insuficiente, né? Para a formação básica, né, é insuficiente. Então, eu acho que deveria ter um reforço, ainda que não tivesse um curso só de engenharia de segurança contra incêndio, Claro. Na graduação, os cursos de arquitetura e engenharia deveriam ter efetivamente um reforço nessa área, né? Porque qualquer engenheiro ou arquiteto, quando constrói, projeta e constrói, ele devia ter uma noção mínima, básica sobre essa questão, né? Porque é um problema. Né, e precisa ser enfrentado com soluções de engenharia de arquitetura. Casa, como é que fica a parte da construção passiva, né? Pois é. Ele está pensando nisso, o arquiteto, quando vai criar, ele está pensando em proteção passiva. Será que aquilo aguenta, não aguenta incêndio e tal? Essas coisas ficam na cabeça também. Porque Então eu defendo muito que muito disso nasce com projeto. Muitas das soluções, né, de segurança contra incêndio nascem com projeto. Então, por isso que eu acho que precisa ter, né? As pessoas precisam ter uma noção básica. Se não conhece, mas pelo menos sabe que existe o problema e vai procurar ajuda, né? O apoio. Mas quanto mais você tem isso como conhecimento, lógico que você leva uma vantagem, né? Então, acho que é importante que isso esteja dentro da cabeça do arquiteto, junto com todas as outras coisas que ele tem que atender, os projetistas, não só arquitetos, os projetistas em geral, né? Por isso que eu acho que tem que ter alguma coisa, né?
É porque o curso de graduação específico é muito difícil de conseguir montar por uma série de razões, né? Seja na graduação, seja na pós-graduação estrito sensu. Programas de pós-graduação estrito sensu. Mas eu acho que o caminho é o lato sensu. É unir esforço, né, de ser profissionais e acadêmicos que trabalham na sala, que conhecem, que têm domínio do assunto, né? Unir esses esforços para formar, qualificar, né? Não é formar, mas qualificar, né? Arquitetos e engenheiros na pós-graduação, na especialização. Acho que é um caminho. Será que eu me enganei, mas será que essa semente não está no estrito sensu? E aí a pergunta do estrito sensu, mestrado, doutorado Então, e o pós-doutorado. E como que está essa pesquisa? E aí, será que eles de lá de trás não formam esses professores que mudam um pouquinho isso na de certa graduação? forma, sim, né? Os cursos de pós-graduação estrito sensu, eles são estruturados para a formação de professores e pesquisadores, com certeza, né? Então, eu acho que sim, é uma forma. Eu faço isso, vários professores em diferentes programas de pós-graduação fazem essa formação de alunos que viram ali, né, mestre, doutores, pesquisadores e professores no futuro, né? Então, isso é um caminho, sim, né? O que acontece é que não há um programa de pós-graduação em segurança contra incêndio, novamente. Né? Inclusive, o Rogério deixou um abraço aqui, o Rogério. Rogério, que fez o mestrado lá, agradeceu, sim. esteve no Emergência Entrevista conosco e agradeceu. O Rogério Antoches, né? O Rogério Lin, né? Rogério Lin. O Lin, ele agradeceu. Desculpa, agora você corta agradeceu você aqui por auxiliar ele lá, tudo. Deixou Imagina, um grande abraço para você. O Rogério Lin fez o mestrado agora, né, no IPT, né? Fez, acho que concluiu, né? Em urbanismo. Mas assim, assim como o IPT também tem um mestrado profissionalizante, tem vários cursos de pós-graduação com pessoas que podem orientar, né, trabalhos de pós-graduação, mestrado, doutorado e em segurança contra incêndio, sem dúvida. Mas o que não existe é um programa dedicado à pós-graduação em segurança contra incêndio, né? O que existe são programas de arquitetura e engenharia, onde você consegue orientar, né, alunos para serem mestres ou doutores que entendam de segurança contra incêndio, mas não existe um programa onde todas as disciplinas são de segurança contra incêndio. Aquela coisa, todos os professores são especialistas. Não tem, porque a gente não tem uma quantidade suficiente de professores doutores para fazer um programa numa mesma universidade, para fazer um programa de pós-graduação na área. Né? Isso é bastante desafiador. É desafiador, né? Então, o que acontece é que, sim, temos doutorandos, mestrandos, doutorandos sendo formados, né, em várias unidades, faculdades e universidades aí, Brasil afora hoje. O que é bom também. Né? Que é sensacional pra gente, né? Que é ótimo, né? Que agrega. E aí a gente veio lá de cima do estrito sensu, falando lá do lato sensu, falando da nossa graduação, e aí pensando em a nossa sociedade, a cultura, assim, a nossa, como é que fica a cultura da segurança contra incêndio no país, né? Qual que é o papel da nossa... Porque a sociedade também, ela tem um papel. Qual é o papel? Sim. Vou só voltar um pouquinho para falar sobre o GSEI. Vamos lá. O grupo, né, de fomento à segurança contra incêndio, né, estava dizendo que ela foi formada por volta de 1996, né? 96. Então, ele era multidisciplinar. Então, tinha, na verdade, o Alexandre Seito, que era engenheiro do IPT na época, né? Eu estava trabalhando no IPT na época, né? Em seguida, alguns anos depois, eu terminei meu doutorado e fui para a Faculdade de Arquitetura da USP, né? O professor Alfredo Docado, que foi também pesquisador e fundador do Laboratório de Fogo do IPT e que era professor também da Faculdade de Arquitetura. Foi meu orientador de doutorado. Né? Então, era um grupo, uma parte acadêmica, o professor Valdir Pinhata, que também veio um pouquinho mais tarde, mas ele também é professor da Escola Politécnica, né? Especialista em estruturas, né? Segurança contra incêndio estrutural, né? E também nós tivemos 3 bombeiros, dois deles ainda continuam com a gente, o Silvio Bento da Silva, não sei se você conhece, também é um ex-bombeiro do Corpo Bombeiro de São Paulo, hoje atua também na FAIREC, né, que é uma empresa de consultoria e de educação continuada na área, e 2 outros bombeiros, que são o Walter Negrisolo e o Afonso Antônio Gil, que estão
conosco ainda por aqui, né, conversando e fazendo ainda parte do GSI de certa forma, né? Então, era um núcleo de pessoas do Corpo de Bombeiros, também preocupado com essa questão da educação e da qualificação, e um grupo também de pessoas da área de pesquisa, da área acadêmica, né? E tinha também um rapaz que ficou muito tempo com a gente, o Antônio, que era um rapaz também, um engenheiro do IPEM, que falava sobre cultura da segurança. Você falou em cultura, né? Lembrei dele também, né? A gente discutia também a questão da cultura da segurança, que na área nuclear também é uma questão, né? Ele era da área nuclear, área de riscos, né? Então vinha com esse assunto também. Então a gente era um grupo bastante heterogêneo em termos de informação, de entendimento das questões, né? Mas que a gente fazia reuniões mensais para discutir e delas depois, posteriormente, surgiu a oportunidade da gente fazer ali o evento, né, que é o que todo mundo conhece hoje, que é o workshop anual do GSI, né, que a gente faz todo ano, com temas diferentes. O primeiro Tem ano uma a gente... data, mais ou menos, um mês? a gente costumava fazer em outubro. Em outubro. Por volta de outubro, lá para o Dia dos Professores, né, 15 de outubro, por volta daquela data, né. Fizemos isso por cerca de 10 anos, e aí agora, esse último que nós fizemos esse ano, nós fizemos em junho. A gente puxou para o primeiro semestre, né? Foi um experimento que a gente fez, acabamos fazendo lá no Museu do Ipiranga no primeiro semestre. Mas vários deles a gente também discutiu cultura, né? A gente discutiu cultura de segurança, falamos sobre segurança contra incêndio em escolas, né? Que é um problema também, porque eu acho que não por causa do problema do incêndio na escola, mas que a escola é um lugar, né, para a gente implementar a cultura de segurança contra incêndio, né, a cultura da prevenção contra incêndio, né, que é uma questão bastante importante e eu acho que tem que ser no berço, tem que ser na base, né. Pouquíssimas escolas fazem isso, pois né, professora? Pois é, essa é uma das questões, né. E tão eu tentei... difícil fazer isso, né? Sim. As escolas fazem hoje com essa lei Lucas, a 13.722, se eu não me engano, de 2019, com a obrigatoriedade de primeiros socorros para criança, mas que é diferente do incêndio, não pode misturar, de preferência não misture, né? Sim. Mas essa parte de abandono, de incêndio, é uma coisa difícil de fazer isso na escola, hein? Então, e tem uma resistência muito grande de gestores para fazer isso, né? Dá trabalho, né? Mas eu acho que é uma... Eu tentei, eu coloquei lá uma sementinha, porque eu fiz um projeto apoiado pela FAPESP, né? Pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eles tinham um projeto, uma linha de projeto chamada Políticas Públicas, né? Em que você propunha algo que pudesse ajudar na área de políticas públicas, né? E eu propus 2 projetos de políticas públicas, um deles era nessa área de educação em escolas, né? Então eu associei um pouco o trabalho acadêmico que eu faço de pesquisa, né, de avaliação de escolas, segurança de escolas e também de coleta de dados sobre comportamento de crianças em escolas em situação de emergência, né? E junto a isso eu implementei vários simulados de incêndio nas escolas onde eu fiz esse trabalho. Conta um pouquinho pra gente desse com criança, professora. Eu achei super interessante. Assim, a gente fez um primeiro trabalho de avaliação de conscientização das crianças, se elas tinham noção do que era a segurança contra incêndio, se tinham noção das primeiras ações, de reações no incêndio, né? Fizemos com alunos e fizemos também com professores, né? O que me preocupou muito em relação aos professores, por exemplo, é que os professores não têm noção de segurança contra incêndio, não têm noção nenhuma. Quando você pergunta o que você faria se tocar um alarme de incêndio, né? Porque os professores, eles deveriam ser, principalmente para as crianças menores, né? O líder, né? O orientador, alguém que vá dar lá a dica e falar qual a reação que tem que fazer. E eles não estão preparados, porque nunca foram preparados para isso, né? Nunca foram treinados para isso. Nunca foram treinados, assim como você falou aí de primeiros socorros, né? Então, acho que tem muito caminho ainda para andar. Não adianta só colocar numa canetada uma lei e falar que tem que fazer simulado. Não, mas, que lei os caras vão tentar burlar de alguma coisa. Então, eu acho que é um caminho. Nessas escolas que eu fiz, eu escolhi escolas públicas, né, em geral, e escolas gratuitas, justamente para tentar estimular, né, ver se eles continuariam fazendo. Mas é muito difícil, né? Porque acho que a escola tem tantas obrigações, tantas coisas, né? E prioridades que essas coisas ficam um pouco de lado, né? Infelizmente. Mas eu acho que ainda
assim como nos Estados Unidos, Japão, Europa, você vê em todos os lugares. Eles são obrigados a fazer simulados de abandono de escola 2, 3 vezes ao ano, no mínimo. No A mínimo. cada hora que volta de férias, vamos lembrar o que tem que fazer. Os professores estão treinados, os servidores todos estão treinados, né? Cada um tem né, a sua responsabilidade, tem que ter uma brigada de incêndio. Como, Tem que ter. né? E isso realmente é um E problema. as empresas, a gente tem legislações com as empresas, obrigam bem as empresas, mas Sim. eu não vejo as escolas Pois inseridas nisso. Pois é, pois é. Eu pois é. não entendi. Eu vejo várias É. empresas, né, com isso, E- mas as escolas, e onde, as como é que escolas fica? públicas, né, que eu Eu sempre digo a falo. escola em geral, não tô Eu falando só sei. Eu sei, mas essa escola, eu acho que assim, que os órgãos públicos deveriam ser os que tem que dar o exemplo. E aqui é totalmente ao contrário. Não são as escolas ou instituições públicas que dão exemplo. O edifício público é o pior em termos de manutenção e de segurança, né? Seja de qualquer uso. É muito complicado isso, né? A escola é a mesma coisa, né? E aí você vê a iniciativa privada, as escolas privadas, as empresas, elas fazem, porque precisam obedecer à lei. Então Algumas você vê, fazem. né? Então a minha filha, por exemplo, está na escola privada, ela fala, tive simulado hoje. Não sei que nível de treinamento eles fazem, mas tem. Né? Tem lá um ponto de encontro, tem uma série de coisas, tem um mínimo de planejamento, né? Porque tem um nível lá de responsabilidade com as crianças também, né? E os pais, né? Que pagam para zelar pela segurança Eu falei de dos escola, filhos, deixa eu lembrar né? de uma escola que nós fazemos treinamento com eles aí. E eles fazem eles falam escola privada, né? Eles fazem treinamento de emergência aquática todo ano, eles fazem de primeiros socorros, faz da Lucas e faz a parte de abandono na Pois escola. É difícil, mas é uma escola muito grande. Eles conseguem fazer isso. Tem outras que fazem também, óbvio, mas são poucas, né? Então, outra iniciativa que tem nessa área é do próprio Corpo de Bombeiros. Não sei se você já ouviu Também. falar, eles têm uma campanha de educação em escolas, né? Só que eles também não dão conta, né, de varrer tudo, né? Porque são poucos, né? E eles fazem isso, não sei, acho que não com uma dedicação integral. Então, né? Também não sei se são eles que deveriam fazer isso, né? Então, de certa forma. Mas eles fazem. E onde eles fazem, isso surte efeito. Surte muito Inclusive, efeito. até alunos empresários que têm mais conscientização, porque foram alunos que treinaram, ouviram do Corpo de Bombeiros a importância. Né, disso. Eles tinham um projeto, não, ainda tem, né? Os projetos dos bombeiros mirins. Sim, a gente tem também. do Iapoque e o Chuí. Em 2007, a gente fez um Expo Proteção e Expo Emergência, estará com nós no Expo Proteção, professora, o ano que vem. Nós fizemos um evento, uma homenagem com todos os projetos, imagina, em 2007, com vários projetos de bombeiro mirim que existia no Brasil, onde eles... é legal. Então, precisa estimular, né, esse tipo de coisa também, porque eu acho que essa cultura é importante. Eles falam, os bombeiros me falaram uma vez, olha, a gente foi lá, há 20 anos atrás, fizemos lá um treinamento, fomos ensinar para os alunos prevenção e tal. Ele falou, olha, depois de 20 anos, eu encontrei um empresário, a gente foi pedir dinheiro para fazer alguma coisa, não sei o que, um apoio, né? Ele falou, não, vou apoiar sim porque eu sei o que vocês fazem, eu sei que é a importância disso. Então, você vê que isso repercute, né? Porque a pessoa lembra, né, de uma questão importante, né? Que está ligada aí à cultura de prevenção e a importância dessa questão, né? Então, acho que ainda tem muito chão para andar nessa área também. Não são só os profissionais que precisam desse conhecimento e qualificação, mas a gente precisa conscientizar muito, né, a população em geral. A população em geral, né? Isso é importante, né? Professora, voltando nos museus, Sim. Qual a sua função lá no museu, no Ipiranga, lá? Nós tivemos... Eu fui diretora do Museu do Ipiranga, na verdade, eu chamo Museu Paulista, é um museu da Universidade de São Paulo, né? E ele tem sob a sua guarda dois museus históricos. Um é o Museu de Ipiranga, né? E o outro é o Museu Republicano de Itu. Então, um ligado à Independência e outro ligado à República, né? Mas são dois museus com sede em Itu e aqui em São Paulo. O mais conhecido é o Museu de Ipiranga, né? E ele tem uma administração da universidade por meio de um órgão que chama Museu Paulista, né? Então, eu fiz parte, né? Fui convidada para compor uma chapa e me apresentar ali, né? Para fazer a gestão do Museu Paulista por 4 anos, que é o período de gestão que é gestão por professores da universidade, né? Então, normalmente
tem uma eleição, teve, né? Uma eleição e fomos eleitos aí, eu com um vice-diretor, professor Amâncio Nunes Oliveira, que ficamos, então, responsáveis ali pela gestão do museu desde 2020, julho de 20 a julho de 24, né? Então, eu acabei de sair, tem um pouco mais de um mês que eu deixei o museu, né? E eu peguei uma fase bastante hard, assim, né? Porque toda a parte das obras do museu, né? Das obras de restauro, ampliação, porque ele teve mais que dobrada a área construída, né? E triplicada a área de exposição, né? Então, o museu tá bonito lá, mas tem muito trabalho, né? Inauguramos em 22, então bem no meio da minha gestão, né? E aí depois tive que tocar mais 2 anos a operação do museu, né? Depois de um novo museu com toda uma infraestrutura, inclusive trabalho muito intenso, muito importante na área de proteção contra incêndio daquele museu, né? Os sistemas de proteção contra incêndio do museu são de última geração, foi uma discussão muito forte que houve na época do projeto, né? Uhum. E ele teve um impacto positivo, de certa forma, porque em 2019, quando a gente estava fechando o projeto, aconteceu um incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, né? Até então, o pessoal falava, não vamos colocar sprinkler no Museu de Ipiranga, vai dar muito trabalho, sai muito caro, o Corpo de Bombeiros não exige, porque é um edifício antigo, então vamos ficar sem sprinklers. Eu falei, olha, aí deu incêndio, no dia seguinte ninguém mais tinha dúvida, vamos colocar sprinkler. Vamos colocar sprinkler, olha só. Né? Então... Mas e os nossos museus, professores, vou até olhar nos olhos, os nossos museus, eles estão seguros? Olha, depois desse incêndio e outros que houveram, a gente teve outros pequenos incêndios antes desse. Esse foi o pior e o maior, né? Infelizmente. O Museu da Língua Portuguesa também, né? Sofreu incêndio em 2015. Tivemos outros pequenos incêndios. Butantan teve? O Butantan, que não era bem um museu, mas sim, pegou fogo no acervo, né? Biológico deles, né? E eu acho que assim, ao longo dos últimos 10, 15 anos, essa questão vem sendo discutida a nível nacional e o próprio IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus do Ministério da Cultura, estimulou muito, né, o cuidado com essa questão. Então, eu mesma escrevi um livro sobre segurança em museus, a pedido do IBRAM. Esse livro, qual é a editora? É um livro a gente tá pode online. escrever ele aqui. Como é que é o nome? Segurança em Museus. Segurança em Museus. É uma série do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Museus. Está online, gratuito. Que ótimo. Né? Então, e tem várias publicações que surgiram ao longo desses últimos anos com essa preocupação. Não só sobre a questão de instalar equipamentos e sistemas, mas a questão também de prevenção, né, que é importantíssima. Né? Então, tem melhorado, eu acho, a conscientização das pessoas, né, e tem evoluído a área, mas a área de museus, os museus, muitos deles são públicos, né, então dependem de verba pública, isso acaba gerando uma série de questões, né, porque nem sempre existe, né, verba suficiente para fazer tudo o que precisa, né. No estado de São Paulo, por exemplo, depois o Ministério Público exigiu que todos os museus, no mínimo, depois do incêndio, tivessem um AVCB. Então, começou mínimo, por aí, né? no mínimo. É o mínimo, no né? mínimo, tivesse auto-de-vistoria de Corpo de Bombeiros, Claro. porque não é possível, né, funcionar sem uma auto-de-vistoria, né? O mínimo, né? A gente sabe que o mínimo para museus, o mínimo da regulamentação pode não ser suficiente, né? Porque os edifícios são muito diferentes, muitos deles são muito antigos, né? Então precisam eventualmente de reforços, né? E quem soluções vai trabalhar com específicas. Isso tem que ter uma imaginação para adaptar. Exatamente. Porque se às vezes tem uma pintura lá do século XVI, mas vai colocar um sprinkler ali, né? Alguma coisa então nesse precisa sentido. de muita qualificação, né? Precisa de muita compreensão para entender também o lado de quem quer preservar a história, né? O patrimônio. Então é bem desafiador, mas é uma área que eu atuo há algum tempo nessa área e eu acho desafiador, mas bem interessante, e cada vez mais a gente consegue a compreensão, né, dos envolvidos na área de museus cada vez mais, né, da importância disso. Hoje ninguém duvida que isso é importante, né? Ninguém duvida. Infelizmente. Graças a Deus, né? Mas às vezes tem que acontecer alguma coisa, né?
essa é a questão, né? Essa é a Você questão. tem que ter um remédio amargo para a pessoa poder... Não quis colocar as escadas lá fora, que ficaria feio, né? Pois é, questões desse tipo é que levam a, né? Mas vivendo e aprendendo, né? Infelizmente a gente Vai assim, né? vai assim com os nossos os erros, né? Os erros, e né? Não existe acertos, a gente é. vai chegando lá devagarinho, né? Pois Vai é, chegando devagar. E sim, nessas histórias, assim, eu fico pensando em museus aqui, porque assim, você tá num local que tem que fazer muita adaptação, né, professora? E uma sim. história, tem alguma história, algum perrengue? Você não pode ser não com museu, não? Uma história, um perrengue, Ai, meu Deus, o perrengue. perrengue. O pessoal de emergência, quando fala perrengue, tem um monte de perrengue, né? A vida é um perrengue, né? Não É, é que a vida é um perrengue, o cenário de pré-hospitalar é um perrengue. Mas no seu cenário também tem, porque é uma questão muito. Para a área de museus, isso realmente é uma. A gente. Primeiro, né? Nenhuma solução é única, né? E as soluções são muito. Nenhuma solução assim que eu digo única, não dá para dar uma solução só para tudo. É o contrário, né? é o Ali a gente contrário. sempre tem que estar sempre olhando as especificidades da situação para poder resolver qual é a melhor, né? E qual é a melhor dentro do que. Perrengue que eu tenho, assim, que eu fico um pouco chateada, é uma coisa que você até comentou agora há pouco, é quando a gente faz o maior esforço para tentar dar uma boa solução, né? E vem outras questões que são priorizadas para que aquela solução não saia, né? De alguma forma, outras questões, outros pontos de vista são colocados, né? E nem sempre a gente ganha, né? Nem sempre a Nem gente sempre a ganha. gente ganha. Isso me dá, às vezes, me deixa um pouco frustrada, mas faz parte, né? Infelizmente, a gente tem que aprender a conviver com essas situações, né? Então, tem situações onde eu, às vezes, falo, será que eu deixo? Falar, vou pular fora, mas também não sei o quanto a gente, né? O quanto que a gente cede ou não cede. Essa sempre o dilema. Nem sempre. É muito bom que a grande maioria das vezes eu não preciso, não estou nesse dilema. As pessoas muito me respeitam as minhas colocações, não só minhas, né, mas as colocações técnicas, as Colocações soluções, né? técnicas, né? E argumentações, e acabo conseguindo convencer muito das questões, as soluções que a gente acha que são as mais adequadas. Mas nem sempre, né? Às vezes, de vez em quando, a gente tem um perrengue Um perrengue, que é as né? pessoas não aceitarem aquilo, Não né? aceitar, né? E fica um pouco aquela mágoa, assim, um pouquinho, né? E a preocupação para que isso não Preocupação não aconteça, né? aconteça, né? Nem a questão de torcer, né? Torcer para que isso não ocorra, né? Então, mas Uhum. a vida é feita de ganhos e perdas, né? É. Professora, muitas décadas, né, de serviço, de trabalho, de colaboração para a nossa Sim. sociedade, né? E foi uma labuta, né? Não E estou eu, aposentada ainda, não hein? Vai está, continuar. não, continua, todos que vieram aqui continuam. É agora que fica, né? A essência, né? Agora que precisamos de vocês mais do que nunca. E professora, nessa história toda, assim, o que que te inspirou? Quem te inspirou? A pessoa que me inspirou a entrar nessa área e continuar lutando, né, foi o meu orientador, né, de doutorado, o professor Alfredo Del Carlo, que foi, inclusive fizemos uma homenagem a ele, ao Alexandre Seito e ao o coronel Gil, né, Afonso Gil, nesse último workshop do GSI, né, que eu acho que são as figuras muito importantes para mim e também eu acho que para a segurança contra incêndio no Brasil, né. E ele já tinha me estimulado a fazer ele era diretor da FAO na época, eu era ainda aluna de graduação, fui fazer meu TCC, né, o trabalho de final de graduação, chama TFG na FAO, trabalho final de graduação. E esse trabalho de final de graduação, ele me orientou, ele me ajudou, na verdade, na orientação junto com outro professor, e me deu atenção, ele era diretor da faculdade, mas ele me dava um horário, ele me recebia para me orientar, me dar, né, convencer ali, ou me passar as dicas, né? E foi a pessoa que me estimulou a seguir pela área, né? Porque eu acho que
é um desafio dentro da arquitetura, né, ter alguém que fala sobre isso, né? Isso já me falaram, dizer, nossa, sempre tem muitos engenheiros, tem pouquíssimos arquitetos nessa área, né? Como é que você começou se convencendo? Eu falei, eu tenho um lado engenheiro também, né, de certa forma, um lado de tecnologia, eu gosto, né, da área técnica, né? Mas eu acho que é essencial que a gente tenha mais projetistas com uma melhor formação e conscientização da necessidade da área de segurança contra incêndio em seus projetos, né? Então, é isso que ele trouxe para mim, ele é o que ele dizia também na FAO. A gente precisa ter mais gente lá aqui, né? Projetistas entendendo de segurança contra incêndio, né? É o que eu tento fazer também, né? Na minha área. Sempre que eu posso, eu estou lá, né? Batalhando por isso, né? E acho que essa foi uma influência muito grande, né? Que, inclusive, quando eu entrei na FAO, o pessoal, nós temos no nosso departamento de tecnologia da arquitetura da FAO disciplinas onde estão inseridas tópicos de segurança contra incêndio, mais do que o mínimo, né, que o MEC pede, né? Então, isso tudo veio junto comigo. Quando eu entrei lá, o pessoal estava fazendo uma reforma curricular. Falei, Rosária, vamos colocar aqui mais coisas. Já que você está aqui também, vamos colocar mais coisas de segurança contra incêndio. Então, tem vários tópicos. Inclusive, não sou eu que dou hoje. Eu comecei dando aula desses tópicos, né? Hoje são ex-alunos meus que são convidados para dar palestra também, que eu não dou conta de fazer tudo. Então, tem várias coisas que outros profissionais têm vindo também, né? Para falar sobre esse assunto na FAO, né? Então, acho que isso se consagrou e fico feliz também por isso, né? Mas é isso, acho que o professor Alfredo e a FAO, né, me inspiraram, né? A tomar rumo por essa área. O IPT me ajudou muito nisso também, que também é onde eu fui aprender muito sobre isso, né? Eu fiz 3 anos de estágio durante a graduação no IPT, então a base técnica minha toda lá, e também trabalhei mais 12 anos lá, né? Então, minha formação, devo a minha formação muito, né, ao IPT também. Que bom, que conversa agradável. O Emergência Entrevista conversou com a professora Rosária Ono. Esperamos vocês para o próximo encontro do Emergência Entrevista. Obrigado.